Hoje nós temos um unboxing especialíssimo aqui no canal, porque é mais um unboxing da série Crash Bidaman. É uma série pouco conhecida aqui no ocidente, ela foi lançada com exclusividade no Japão e talvez no restante da Ásia, e são produtos muito raros de se encontrar hoje em dia, especialmente novos assim na caixa, como é o caso desse belíssimo Shining Pegasus. Esse daqui é um Crash Bidaman do sistema Synchro Weapon. E ele possui algumas características diferentes do Magnum Ifrit, que eu já fiz unboxing aqui no canal anteriormente. Ele também é uma metade aqui, na verdade, porque ele é combinado com outro Bidaman. E aí sim nós teríamos a versão completa dele, mas esse outro Bidaman infelizmente não é muito fácil de encontrar. Felizmente eu consegui encontrar esse Shining Pegasus para mostrar para vocês. Ele tem um sistema bem interessante que lembra bastante um Emblem Charge. Além disso, ele é uma combinação de equilíbrio e poder. Aparentemente ele tem um tiro bastante forte e ele tem uma excelente mira graças ao seu cano mais longo. Tô bem empolgado para poder mostrar esse Bidaman com detalhes para vocês, mostrar o processo de montagem que um Crash Bidaman demanda, que é bastante extensa, porque afinal de contas nós temos que montar até a parte interna do gatilho dele, e esse é um Bidaman extremamente especial, como disse, por causa da sua raridade. Então, vamos lá! Crash Bidaman é um pouquinho mais complexo do que as outras séries de Bidaman, por isso ele vem em tantas cartelas assim para nós destacarmos e montarmos tudo do zero. Ele tem mais processos, como eu disse, nós precisamos montar o gatilho dele desde o início. Ele vem aqui também com um pacotinho específico com duas molas bem grandes e também essas porquinhas aqui para a gente apertar algum parafuso, alguma coisa no processo. Ele também vem com a cartela de adesivos, que não são muitos até, e claro, o manual de instruções que eu vou seguir cuidadosamente para montar esse Bidaman aqui. Feito isso, eu vou tirar tudo isso das cartelas e aí a gente começa o processo de montagem. Beleza, adesivos colados, poucos adesivos ainda bem, e agora sim temos várias pecinhas para a gente começar a nossa montagem aqui. Primeiramente, temos o núcleo dele, onde encaixamos aqui, nessa parte do corpo, e então fechamos com a parte de cima também do corpo. Ver se tá tudo alinhado certinho, e aí a gente encaixa. Em seguida vamos para o elmo dele, nós vamos conectar essas duas partes aqui, e depois só encaixamos aqui na cabeça dele. Em seguida nós encaixamos as partes dos braços dele, primeiro a gente vai encaixar aqui, esse componente, desse lado aqui. Pegamos um dos bracinhos e também encaixamos aqui, nessa parte. Depois a mesma coisa do outro lado, tem outro componente para a gente encaixar aqui e também colocamos o próximo bracinho nessa parte aqui. Feito isso, nós podemos agora encaixar os pés, mas primeiro vamos encaixar aqui esses pequenos enfeites que tem aqui para os pezinhos dele. E agora sim podemos encaixar aqui embaixo para fixar bem o corpo dele. Pronto, o núcleo dele está montado, agora a gente vai para as outras partes um pouquinho mais complexas, vamos para o gatilho e também para o cano longo que ele tem. O próximo componente é o cano, que é uma peça bem simples, a gente só encaixa um no outro aqui dessa forma. Encontra bem o encaixe para não dar problema depois, né? Ele também tem uma mira bem interessante aqui na parte de cima, onde a gente vai fazer uma análise logo do produto. Tem esse componente que você vai encaixar aqui por cima, para manter o cano preso, e mais um pequeno componente que vai aqui na parte de baixo também para reforçar e manter o cano encaixado, preso certinho como deve ser. Pronto. Para finalizar, nós pegamos essas peças aqui e colocamos nessa parte aqui. Essas alças são importantes para prender o cano no corpinho do Bidaman. Mesmo do outro lado, e pronto, tá encaixado, o cano tá pronto. Agora a gente vai para a parte mais difícil, que é fazer o gatilho dele. Para o gatilho nós vamos precisar desses componentes aqui e todas essas engrenagenzinhas que vemos ali também. Começamos encaixando essas duas partes aqui, o que já faz uma diferença em relação ao Magnum Ifrit, porque o Magnum Ifrit tinha um gatilho um pouquinho menor, esse daqui é um pouquinho alongado, como dá pra gente ver. Temos essa outra peça também que vamos encaixar aqui, essa é a peça responsável pela ativação do Synchro Weapon System, que eu não sei se eu vou conseguir demonstrar nesse vídeo, porque ele não vem com
a segunda arma, né? E a peça vai ficar assim, é um pouquinho difícil de encaixar essa peça. Agora pegamos esse componente aqui na parte interna e essa engrenagenzinha menor para colocar na primeira no primeiro espaço aqui. Ela vai ficar assim. Temos que encaixar essa engrenagenzinha aqui nessa parte dentada do gatilho, então a gente vai colocar aqui dessa forma. Ver que ela está funcionando ali. Em seguida, a próxima engrenagem, que é uma engrenagem dupla, a gente vai encaixar ela nesse outro espaço aqui internamente, para fazer com que tudo funcione legal. Também temos o gatilho, que temos que encaixar exatamente aqui. Todas as engrenagens funcionando bem. Depois de tudo encaixado, a gente vai precisar pegar a mola e encaixar ela aqui dentro. Encaixa primeiro dentro naquela parte e depois a gente encaixa para cá, então. Esse é um processo extremamente delicado, porque a qualquer movimento em falso a mola pode escapar antes da gente fechar com a parte de cima aqui. Vamos tentar fechar e ver se vai rolar. Ah, sim, antes de mais nada, é importante colocar esse componente também. Também tem esse cara aqui que é bom deixar ele já encaixadinho aqui, para depois não dar ruim. Ufa! Depois de tudo isso aqui encaixado, vamos ver se eu consigo montar certinho. Maluco, que processo assustador. Dá muita impressão de que vai quebrar. Então, na hora de montar, esse componente aqui acabou caindo e ele encaixou e ficou fora. Mas ele só serve para prender a magazine quando a gente tem uma. Como eu sei que eu nunca vou ter uma magazine de Beat'em Up, de Crash Beat'em Up mesmo, então tudo bem, a gente fica sem essa pecinha. Pelo menos o mecanismo parece estar funcionando legal. Tem essa pecinha ainda para a gente encaixar ela aqui e manter a estrutura fechada como um todo. Beleza. Temos ainda uma outra parte do grip, que nós vamos encaixar uma na outra aqui, dessa forma. A parte de baixo, que a gente também encaixa aqui para manter esse pequeno gatilho junto. Depois de encaixado ele fica assim, e aí por fim nós colocamos aqui embaixo esse outro gatilho, encaixando ele dessa forma. E ele forma o gatilho completo do nosso Beat'em Up. Muito bom, essa parte que está solta a gente ainda vai prender no corpinho do Beat'em Up. Ok, gatilho também está pronto, mas ainda tem um detalhe. Nós ainda temos esses componentes aqui para montarmos e é o que a gente vai fazer agora. Então pegamos uma dessas estruturas, colocamos aquela porquinha de metal aqui e fechamos com a outra metade aqui em cima. Fazemos o mesmo do outro lado, encaixamos aqui e também aqui. Depois nós pegamos essa estrutura e esse parafusinho aqui para encaixar ele aqui dentro, dessa forma. E pegamos um desses componentes para selar o parafusinho ali dentro, encaixando ele assim. Então ele vai ficar dessa forma aqui. O mesmo você faz do outro lado, um processo de montagem bem extenso, como eu disse, desse Beat'em Up. Nós podemos encaixar aqui dentro, note que a parte interna é de metal e nós temos um parafuso plástico, então provavelmente esse parafuso vai desgastar com o tempo. E agora nós temos o nosso Beat'em Up pronto para montar de fato ele, depois de montar todos os elementos que nós vimos aqui. Nós vamos começar então encaixando o gatilho dele. Se pegarmos a estrutura do corpinho dele, que eu posso aproveitar e fazer uma breve análise também, é um corpinho bem simples, ele tem uma base bem grande como todos os demais Crash Beat'em Up, e também tem aqui um núcleo bem simples, nada demais. O corpo, o núcleo desse Crash Beat'em Up não tem nada de muito especial. Na verdade, o que é especial dele é o gatilho e também os componentes que a gente montou com os parafusinhos aqui que a gente vai encaixar logo logo. Por enquanto, ele é super básico. Na parte de trás, observamos essa estrutura aqui que serve meio que como um trilho. É aqui onde nós encaixamos o gatilho dele. Você pode encaixar tanto dessa forma, para deixar a pegada dele para um tiro quando você for atirar com a mão direita, ou você pode inverter e colocar aqui se você preferir atirar com a mão esquerda. Eu prefiro atirar com a mão direita, então você vê que esse trilho encaixa exatamente aqui nesses espaços do gatilho. Então a gente só coloca aqui e desliza ele, o encaixe é um pouquinho firme também, então tem que tomar cuidado. Depois de encaixado ele dessa forma, a gente só fecha essa presilha aqui,
para segurar o núcleo juntamente com o gatilho, e você tem aqui praticamente pronto. Agora nós vamos encaixar o cano, e é muito interessante essas estruturas do cano dos Crash Beat 'em Up, porque eles têm aqui essas partes, né, que são esses relevos aqui, e eles vão encaixar diretamente aqui dentro, eles conectam com o núcleo do Beat 'em Up, e é isso aqui que determina a pressão que a bidama vai sofrer quando você encaixar ele. Observe o encaixe, ó. Depois de encaixado aqui, você pega essas presilhas e faz o Beat 'em Up literalmente abraçar o cano. E é o que você tem aqui, lá dentro ele já está pressionando o núcleo para que ele tenha uma pressão necessária. Falta agora apenas os componentes do braço, que são esses componentes aqui com os parafusos. A gente vai encaixar eles aqui no bracinho dessa forma e rotacionar desse jeito aqui, para que ele fique encaixado corretamente. Fazemos o mesmo no outro braço, encaixamos e rotacionamos, encaixado. Por fim, esses parafusinhos você encaixa aqui e dá uma rosqueada de leve por enquanto, tá? Eu já vou explicar a mecânica dessa peça aqui, desse componente para esse Beat 'em Up. Então esse daqui é o Shining Pegasus. Olha que modelo maravilhoso, que Beat 'em Up bonito. E uma mistura de cores bem interessante. Eu gosto muito dos detalhes que os adesivos dão para ele, dão uma mistura de cores bem diferenciada que remete muito ao começo dos anos 2000. Afinal, esse daqui é um Beat 'em Up de 2006, então por isso ele também é um pouco raro de encontrar. Ele não é mais produzido há muito tempo, além da exclusividade de ter sido feito só para o Japão, basicamente. Ele tem aqui um cano bastante longo, muito mais longo do que o do Magnum Ifrit, por exemplo, então é uma boa ideia, porque esse cano acaba direcionando melhor a bidama quando ele atira. Ele acaba sendo uma peça muito boa para isso. Outro ponto bem interessante dele é que ele possui também uma mira aqui. Então quando você carrega a bidama aqui e vai atirar no alvo, você pode observar que ele tem... Deixa eu colocar a caixa aqui para ficar mais claro um pouquinho. Ele tem aqui essa mira, e essa mira você pode utilizar para apontar melhor para o alvo que você quer atingir. O componente da cabeça dele também pode servir para alinhar melhor. Então ele vai servir tanto essa parte aqui azulzinha em cima, quanto a mira em preto lá na frente, para que você tenha uma precisão melhor na hora de atingir os seus alvos. É um bom equilíbrio que ele tem nesse aspecto. Outro ponto bem positivo desse Beat 'em Up é que, apesar de ele ter um núcleo bastante simples, como eu mostrei na montagem, ele tem a parte do cano aqui que faz uma pressão extra no seu núcleo, como eu já mostrei também, mas ele tem essa parte dos componentes aqui em verde, e esses componentes eles dependem muito de como que você configura eles. Como eu mostrei, eles são parafusos, então quanto mais você apertar esses parafusos aqui, essas pequenas válvulas, digamos assim, chega um ponto que elas não vão mais e você continua, né? Quanto mais você aperta elas, mais pressão o componente interno aqui vai fazer no núcleo do Beat 'em Up, porque você vai estar apertando a estrutura interna. Essas válvulas têm conexão direta com uma estrutura plástica aqui dos ombros dele, lá dentro no núcleo. Então, apertando esses parafusos, essas pequenas válvulas, ele vai pressionar ainda mais o núcleo para que ele tenha ainda mais potência no seu tiro quando você precisar atirar com ele. E se você precisar um pouquinho mais de controle, porque a pressão que ele faz é muito grande no núcleo, basta que você solte um pouco essas válvulazinhas aqui. Então você vai ter menos potência no tiro, mas um pouquinho mais de controle na hora de atirar. É tecnicamente um Emblem Charge, se a gente parar para pensar. Lembra muito a ideia do Emblem Charge, exatamente por conta da pressão que você regula dentro do núcleo utilizando esse componente aqui. Depende da configuração que você prefere utilizar. Outro ponto legal dos Crash Beat 'em Up é que ele tem aqui uma estrutura bem grande e você pode colocar até 4 bidamas dentro dele. Tem apenas a que veio com ele ali dentro, mas você pode colocar até 4 e aí atirar com um pouquinho mais de folga. Não cabe só 2, como é o padrão dos Beat 'em Up até então. Além disso, ele tem um valor colecionável bem grande, porque ele é um Beat 'em Up bastante popular, é de um personagem muito popular, e o modelo dele chama muito a atenção por ser grande e por lembrar bastante uma pistola, né? Lembrar bastante um revólver. Essa é a premissa dos Crash Beat 'em Up, eles eram todos tematizados em armas mesmo, e também é esse o motivo de nós não vermos Crash Beat 'em Up sendo lançados fora da Ásia, fora do Japão. Infelizmente, as regulamentações não permitem isso, apesar de nós termos Nerf, né? Então eu não entendo muito bem
o motivo desses Bidaman não terem saído do Japão, infelizmente. E mais uma vez, apesar de ser um modelo bem grande, ele tem uma mecânica bem simples, pressionando o núcleo para que ele tenha um tiro um pouco mais forte. Ele é bem confortável para você atirar. Um ponto positivo é que se o gatilho aqui não estiver muito confortável para você, você ainda pode utilizar esse componente aqui. Isso aqui também serve como gatilho para você atirar a Bidama sem precisar pressionar esse gatilho aqui. Então é mais tranquilo, você tem duas opções aqui para atirar e fica a seu critério qual é mais confortável. Eu gosto bastante de utilizar o próprio gatilho, que é a proposta dessa série de Bidaman. Eu acho muito legal. O Shining Pegasus, numa combinação de equilíbrio e poder, ele tem a pressão do núcleo para dar poder e ele tem aqui umas miras bem interessantes para utilizarmos para que ele tenha um pouquinho mais de controle na hora de atirar. Isso é claro em teoria. Agora a gente vai fazer um pouquinho de prática com ele para ver como ele vai se sair, qual é a performance dele, se ele consegue derrubar uma Crash Tower com certa facilidade ou não. Vamos ver como ele vai se sair. Perfeito, então vamos testar o nosso Shining Pegasus aqui com... Cara, que design maravilhoso. Mais uma vez, eu não canso de admirar o design desse Bidaman. Eu vou jogar ele duas vezes. Eu vou jogar com ele contra aquela Crash Tower, que eu deixei ali uma bolinha amarela para deixar bonito, para ficar um contraste legal para derrubar. Eu vou, na primeira vez, lançar as Bidamas sem apertar aqui o núcleo dele, e na segunda vez eu vou apertar. A gente vai ver se ele vai ter mais pressão dentro do seu núcleo, beleza? Vamos tentar derrubar essa Crash Tower com o Shining Pegasus. Vamos lá. Vamos lá, lembrando, ele comporta 4 Bidamas, eu vou carregando 2 por vez. Então, 3, 2, 1, Big Crash. Carregamos as Bidamas e uau! E atiramos. Caramba, a torre voltou ao normal. Oh, a estrutura caiu, vamos ver se eu consigo acertar daqui agora. E já era. A primeira derrubada. Dessa vez nós vamos apertar aqui para deixar o núcleo dele um pouquinho mais forte, um pouquinho mais firme, e aí a gente vai ver se ele tem mais potência no tiro mesmo. Deu para medir mais ou menos como é os primeiros tiros dele em relação a Crash Tower, e agora a gente vai verificar a força dele de fato. Vamos lá? 3, 2, 1, Big Crash. Carregamos as Bidamas e... Nossa, ele é muito mais forte. Caramba, mesmo assim a torre tá difícil. Ah, já era. Nem precisou baixar a estrutura tanto assim e ele venceu. Embora ele seja um Bidaman bastante bonito e interessante, ele não é exatamente poderoso. Ele consegue ter ataques bem fortes aqui. Se você apertar essa estrutura no centro, você percebe que realmente o núcleo dele tem muito mais pressão quando você atira e ele consegue atingir os alvos com mais potência. Mesmo assim, você precisa de vários tiros para derrubar uma Crash Tower, ao mesmo tempo que você precisa de certo treinamento com ele também, para que você consiga atirar com apenas uma mão e acertar os alvos com precisão. Todo Crash Bidaman, na verdade, é assim. Você precisa de um bom treinamento com eles, mas eu senti que esse cano longo realmente ajuda muito na hora de você fazer a mira, porque ele direciona muito bem a Bidama. Porém, o fato de ele ser um cano longo faz com que ele também lance a Bidama um pouquinho mais fraco graças a isso, porque ela tem que percorrer toda essa estrutura para poder atingir o alvo então. Quanto mais curto o cano, então mais poderoso ele acaba sendo em alguns aspectos, e no caso do Shining Pegasus, a pressão extra do núcleo ajudou bastante a compensar esse cano longo aqui. Um Bidaman definitivamente muito bom, muito interessante, e é muito legal ter ele na coleção. Espero que você tenha curtido o vídeo, então não esquece de deixar um gostei aí, e até a próxima!